Resolução de problemas por equações do segundo grau. Na resolução de um problema, ajuda fazer um esquema ou desenho de modo a compreender melhor o enunciado, identificar os dados e a incógnita, formar a equação, resolver a equação, interpretar as soluções da equação no contexto do problema. Primeiro exemplo. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Primeiro, vamos chamar de x a quantidade de filhos de Pedro. Agora vamos entender o enunciado. O enunciado fala que o triplo do quadrado do número de filhos. O triplo do quadrado, então x ao quadrado vezes 3, é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então 3x ao quadrado é igual a 63 menos 12x. Passando essa equação para a forma padrão, vai ficar 3x ao quadrado mais 12x menos 63 igual a zero. Por quê? O 63 ele tem que mudar de um lado para o outro do sinal de igual. E o 12x também, por isso que troca o sinal. Agora podemos identificar os coeficientes a, b e c. O a vale 3, porque é 3x ao quadrado. O b vale 12, porque é 12x. O c vale menos 63. O discriminante delta é calculado como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ficar igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes 3 menos 63 igual a 900. Sendo assim, usando a fórmula geral, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, substituindo, vai ficar x igual a menos 12 mais ou menos raiz de 900 de tudo isso dividido por 2 vezes 3, que vai ficar igual a menos 12 mais ou menos 30 dividido por 6. Então x1 é a primeira raiz, vai ficar igual a menos 12 mais 30 dividido por 6, que vai ficar igual a 18 dividido por 6 igual a 3. A segunda raiz, x2, vai ficar igual a menos 12 menos 30, porque a gente pega o segundo sinal da raiz, dividido por 6. Menos 12 somado com menos 30 vai ficar igual a menos 42, dividido por 6 vai ficar igual a menos 7. Esse valor a gente não vai considerar, por quê? Porque o x é a idade, então a idade não pode ser negativa. Então a resposta aí é igual a 3. Ok? Segundo problema, aí é um problema de geometria. Então o desenho, nesse caso, ele vai auxiliar na resolução. O enunciado fala que uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Então ele quer saber a altura e largura. É conveniente falar que x equivale à altura. Por quê? Porque a largura é 1,5 vezes a altura. Então a largura a gente vai representar por 1,5x. Agora, como é que calcula a área do retângulo? Largura vezes altura. Então a área é igual a 1,5x vezes x. 1,5x vezes x vai ficar 1,5x ao quadrado. Isso é igual a 9.600, que o enunciado falou que a área da tela é 9.600 centímetros quadrados.
Então, x ao quadrado é igual a 9.600 dividido por 1,5. Aqui a gente não está usando a fórmula completa, mas fica como exercício fazer também pela fórmula completa. Então, x ao quadrado é igual a 6.400. Continuando, x ao quadrado, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6.400. X é igual a mais ou menos 64 vezes 100. Estou fazendo assim, mas existem outras maneiras também. A raiz de 64 é 8 e a raiz de 100 é 10. Então x igual a mais ou menos 80. 8 vezes 10, 80. A primeira raiz a gente vai pegar a parte positiva, x1 igual a 80. A segunda raiz eu indiquei pela parte negativa, x2 igual a menos 80. O valor de menos 80 a gente descarta, porque não existe unidade de medida de comprimento negativa. Então a altura é 80 centímetros e a largura é 1,5 vezes 80, que é igual a 120 centímetros. Terceiro exercício. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De outro tipo de lanche com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Paguei com 2 notas de R$100 e recebi R$8 de troco. Qual o preço unitário de cada produto? Né? Parece confuso, mas é só um enunciado que é meio confuso, mas é simples. O importante é encontrar, ver qual que vai ser o x da questão. No caso aqui, a pergunta é qual o preço unitário de cada produto. Então o x da questão é o preço unitário. Agora vamos voltar lá para o início. O início fala, comprei 4 lanches a um certo valor unitário. Então 4 vezes x. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, que é x, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Então é x, que é a quantidade, vezes x, que é o valor do preço unitário. Ok? Paguei com 2 notas de 100 e recebi R$8 de troco. Então significa que, se eu pegar 4 vezes x, 4 vezes o lanche com o valor unitário x, mais x ao quadrado, que é x vezes o lanche que tem o valor unitário x, mais 8, que é o que eu recebi de troco, tem que dar R$200, que são as 2 notas de 100. Ok? Passando para a forma padrão, então nós temos x ao quadrado mais 4x menos 192 igual a 0. Então, nesse caso, o a é 1, o b é 4 e o c é menos 192. Continuando, o delta vai ficar igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar igual a 784. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos b, mais ou menos 784, dividido por 2. A raiz quadrada de 784 é 28. Então, x, 1, vai ficar igual a menos b, mais 28, dividido por 2, que é igual a 12. O x2 vai ficar menos 4, menos 28, dividido por 2, que é igual a menos 16. Como não existe preço unitário negativo, então menos 16 se descarta. Então a resposta é que o preço unitário é R$12. Último problema. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Quantos anos tem cada um deles? Aqui eu estou chamando de x a idade de Paulo. Ok? Então, se x é a idade de Paulo, então a idade de Pedro é indicada como sendo x mais 5. Porque Pedro é 5 anos mais velho que Paulo.
Então, na hora que eu for fazer a multiplicação, indicar o produto é o que? X vezes x mais 5, a idade de Paulo, vezes a idade de Pedro, é igual a 374. Aí aqui a gente vai aplicar o chuveirinho. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 5, 5x. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x igual a 374. X ao quadrado mais 5x menos 374 igual a 0. Determinando o discriminante delta, então, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, o discriminante, vai ficar igual a 1521. Agora a gente vai jogar na fórmula geral. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos 5 mais ou menos 39 dividido por 2. E aí vai ficar x1 igual a 17, x2 igual a menos 22. Como x é idade e não tem idade negativa, então menos 22 a gente descarta. Então a idade de Paulo, que a gente indicou por x, é 17, e a idade de Pedro é 22, porque Pedro é 5 anos mais velho do que Paulo, ok?